Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Daniel Simões Couto, sou nutricionista, sou formado há 16 anos e fiz mestrado e doutorado na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, desenvolvendo meus projetos de pesquisa na Embrapa. Tive a oportunidade também de fazer parte do meu doutorado no Instituto de Pesquisa Internacional situado em Montpellier, no sul da França. E eu escolhi ser nutricionista por um motivo totalmente diferente daquilo que eu passei a fazer quando eu me formei. Eu comecei querendo trabalhar com nutrição esportiva. Eu gostava muito de academia, embora não pareça, mas eu gostava muito de ir para academia e aí queria fazer nutrição esportiva, achava muito legal. Comecei o curso de nutrição e ao longo do curso eu fui conhecendo outras áreas e vi que, de fato, eu não queria trabalhar com nada que tivesse a ver com nutrição esportiva, nem com nutrição clínica, e descobri a parte de controle de qualidade de alimentos, de ciência e tecnologia de alimentos, que foi a parte que eu acabei me interessando mais. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Alexia, estudante de nutrição do 6º período, e hoje eu vou entrevistar o professor Daniel Simões, Couto. Ele é nutricionista e nós estaremos fazendo uma entrevista sobre uma das áreas da nutrição. Então, Daniel, quais os motivos que levaram a escolher a profissão de nutricionista? Então, Alexia, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu escolhi a profissão de nutrição no início porque eu queria trabalhar com nutrição esportiva. E ao longo do tempo, no decorrer da faculdade, eu vi que nutrição esportiva não era muito a minha praia e eu acabei descobrindo outras áreas, né? Isso é muito importante. Ao longo da graduação, a gente vai conhecendo outras atribuições da profissão e eu acabei me encantando pela área de ciência e tecnologia de alimentos e vi que realmente nutrição esportiva não era a minha praia. O motivo pelo qual eu comecei a nutrição era isso, porque eu queria trabalhar com nutrição em esporte, atividade física. E qual foi o seu maior desafio quando você como recém-formado? O meu maior desafio foi, na verdade, eu não tive muito maior desafio. Eu, no final da faculdade, quando eu estava no 7º período, eu já vi que eu queria a área de ciência e tecnologia, eu resolvi que eu queria fazer mestrado. E aí eu pensei, bom, eu quero fazer mestrado e eu tenho que passar no mestrado. Eu fazia faculdade particular e fiquei com muito receio de tentar fazer um mestrado numa universidade federal. Fiquei com muito medo de não passar. Na verdade é essa, fiquei com muito medo. Tive alguns professores que me ajudaram, que me incentivaram e foram me dando dicas. E acabou que quando eu estava indo para o último período da faculdade, surgiu a oportunidade de fazer a prova de mestrado para a Universidade Federal Rural. Eu ainda não tinha me formado, ainda estava iniciando o 8º período e eu passei na prova. Eu fui aprovado para o mestrado. Então, o meu desafio foi estudar. Eu percebi que eu tinha que estudar mais para passar na prova e acabei conseguindo, né? Então, que bom. Foi meu plano A que deu certo, eu não tinha o plano B. Se eu não conseguisse, eu não sei o que ia acontecer na minha vida, mas, enfim, aconteceu o que eu queria, então ainda bem. Foi por aí. E aí a gente vê a importância, do incentivo também dos professores na formação do aluno. Com certeza, alguns me incentivaram, outros nem tanto, mas alguns me incentivaram muito. E quais as suas áreas de atuação e quais as mudanças mais significativas que você pôde perceber no decorrer dos anos? Eu atuo na área de docência, em 2 instituições de ensino superior, 2 instituições privadas, aqui na Unig, mais uma instituição. Eu comecei a atuar como docente no ano de 2011, comecei como professor de pós-graduação, numa instituição que hoje não existe mais, e comecei na graduação também em 2011. De lá para cá, a gente viu muitas mudanças no ensino superior brasileiro, principalmente pesquisa. As mudanças, elas se dão muito pelo perfil da sociedade que foi mudando e as pessoas cada vez mais ansiosas, cada vez buscando respostas mais rápidas. A gente teve a mudança que foi o surgimento das redes sociais. Já existiam, mas não tanto quanto hoje, principalmente no acesso à informação sobre nutrição, a quantidade de pessoas vendendo informação sobre nutrição. E na maioria das vezes, informações essas equivocadas para a sociedade. Então o trabalho hoje da docência ele é muito complicado, porque a gente tem que, além de transmitir o conhecimento técnico-científico, nós ainda temos que lutar um pouco contra as falsas informações que são dadas nas redes sociais.
Acho que essa foi uma maior mudança que eu percebi. Não que as redes sociais sejam ruins, tá, gente? Tem muita informação boa nas redes sociais, mas a gente tem que saber filtrar melhor o que a gente está consumindo. E quais são os desafios do profissional nutricionista no mercado de trabalho? Essa pergunta eu acho um pouco mais complexa, porque vai depender da área que você vai seguir na nutrição. Então, a gente sempre vê a nutrição como prescrição dietética, e a nutrição não é só isso. Eu mesmo fui para a área de ciência e tecnologia de alimentos, que é uma área bem diferente, que seria mais pesquisa. A gente tem alguns desafios, principalmente conseguir uma contratação rapidamente. Muitos locais pedem experiência prévia de 2 anos, e aí eu sempre discuto isso, mas como é que eu vou conseguir uma experiência se ninguém me der a primeira experiência? Eu acho que isso é um grande desafio. Desafios de escala de trabalho, de salários, que são desafios, eu acho que inerentes a qualquer categoria profissional. E a nutrição, por ser uma profissão ainda muito recente, se a gente considerar legalmente a nutrição no Brasil ainda é uma profissão muito recente, nós ainda temos muitos desafios, principalmente as vantagens que o profissional pode ter no mercado de trabalho. E quando eu falo vantagem, estou dizendo em valorização. Talvez a palavra vantagem não seja melhor, mas uma valorização profissional em vários setores, seja no segmento de unidade de alimentação e refeição, seja no segmento de hospitais. Acho que o maior desafio é a valorização que o profissional de nutrição ainda não tem e precisa ter. Principalmente com o quadro que nós hoje vemos, né? 33 milhões de pessoas passando fome. Exatamente. Então, eu acho que um dos desafios é mostrar para essas pessoas sobre a importância da alimentação e principalmente os direitos delas, né? É verdade. Isso é muito importante. E a gente tem, além disso, né, outras coisas. Muitas dessas pessoas não conseguem fazer mais de uma refeição ao dia. Sim. Mesmo aquela que consegue fazer uma, não consegue fazer 3. Enfim, são muitos problemas aí associados aos conhecimentos sobre alimento, a própria forma de manipular os alimentos, aproveitar melhor os alimentos. Então, tudo isso são coisas que o nutricionista ele pode transmitir para a população. E na sua opinião, quais seriam as perspectivas para a carreira do nutricionista no Brasil? Eu acho que a nutrição ainda pode crescer muito. Eu não tenho dados, números, eu não posso trazer números aqui, não seria aliviando dessa forma, mas a gente vê que o interesse pela alimentação, pela saúde, ele cresce todo dia. Não à toa, temos muitas pessoas que não são profissionais da área e falam sobre isso. Então, há um interesse muito grande da população em relação à nutrição. Não só a parte de aparência, que eu acho que essa deveria ser a último viés da nutrição. A gente trabalha com saúde, a gente não trabalha com aparência. Então, aí quando a gente fala em saúde, a gente fala da população que não possui alguma comorbidade, a população, entre aspas, considerada saudável. A gente está falando de crianças, de idosos, pessoas na terceira idade. Então, existem várias populações diferentes que precisam do trabalho do nutricionista. Então, é uma categoria que tende ainda a crescer muito, mas que depende também da valorização por parte da sociedade e das outras categorias profissionais. Quais as orientações para seguir uma carreira promissora e de destaque no mercado de trabalho? Essa pergunta é bem interessante. Assim, como professor, e vocês já tiveram professores que falaram isso, inclusive eu, a primeira coisa é você não se limitar ao que a faculdade te dá. O objetivo do curso de nutrição é mostrar para você o que existe sobre a profissão. E cabe ao aluno buscar mais informações através de outras fontes, não somente na faculdade. Então, vocês têm aqui professores, assim como eu, que vão mostrar para vocês o que existe dentro de cada área. E cabe a vocês, alunos, que estão aí assistindo, buscarem mais informações, livros, congressos, cursos. Eu costumo dizer que a faculdade só te dá 50% do que você precisa saber na sua profissão. Os outros 50% é contigo. Então, para que você tenha uma carreira promissora, a primeira coisa é se dedicar, é estudar. Quando eu digo estudar, não é frequentar somente as aulas, é sentar fora do dia de aula e estudar aquilo que foi trabalhado, buscar mais informações. Outra coisa muito importante é se basear sempre na ciência, não acreditar no que não for científico. Isso é uma coisa muito importante, tá? Busquem sempre informações embasadas. Cuidado com as redes sociais, cuidado com aquilo que você vende, cuidado para não incorrer em atitudes antiéticas. Então, eu acho que tudo isso faz você se tornar um profissional melhor.
E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a sua área, tá? Qual a importância da pesquisa na profissão docente? Basicamente, o que a gente ensina nas aulas são conteúdos que de alguma forma já foram pesquisados anteriormente. Então, para que nós possamos transmitir algum conhecimento técnico, esse conhecimento ele partiu de uma pesquisa prévia que alguém algum dia fez. Falando da minha área, que é de Ciência e Tecnologia de Alimentos, nós nos baseamos sempre em pesquisas, em trabalhos de processamento, de análise de alimentos. Então, sem a pesquisa científica, não existe conhecimento, e sem conhecimento não existe a docência. E como a pesquisa, né, na nutrição pode contribuir para a sociedade? A gente falou um pouquinho sobre a internet, a influência, Exatamente. E agora na parte da pesquisa. Porque quando nós pensamos, e aí eu sempre trago ideias, assim, uns exemplos muito bons que a gente tem nas redes sociais. Ovo faz bem? Leite faz bem? Glúten faz mal? Faz bem? Para que a gente tenha essas respostas, é necessário que se façam pesquisas. Claro, a pesquisa no próprio alimento e a pesquisa de como os alimentos vão agir no organismo. Começa lá com o ratinho, com a cobaia, depois, dependendo do caso, algumas substâncias são testadas na população. Então, sem a pesquisa, não tem como nós afirmarmos se determinado alimento ele é prejudicial ao consumo, se ele é benéfico para o consumo. Tudo isso só é feito, a sociedade só tem esse conhecimento se houver pesquisa antes. Então, quando nós pegamos qualquer informação que não tenha sido previamente pesquisada, essa informação pode ser falsa. Se não houver uma pesquisa séria, de muito tempo, em cima desses questionamentos, a gente não vai ter uma resposta. E até hoje, para algumas coisas, nós não temos respostas certas, vamos dizer assim. A gente não tem uma única resposta para aquilo. E, claro, o ser humano continua pesquisando. Então, a gente trabalha sempre com o que nós temos à luz da ciência nesse momento. E pode ser que em algum momento isso mude. Então, a gente pode saber uma coisa hoje que de repente é legal, que daqui a um ano alguém vai falar, não, pesquisamos melhor e isso não é legal para a saúde. Então, a sociedade ela precisa desse conhecimento. E qual a importância da pesquisa para a formação acadêmica? A gente volta, acaba voltando nesse assunto. Para a formação acadêmica, é justamente o aluno entender, o estudante, o discente entender que sem a pesquisa as informações que ele vai transmitir no futuro como profissional estarão erradas. Eu costumo dizer que essa linha tênue, eu sou estudante, ainda não sou profissional. O estudante, principalmente da área de saúde, ele já tem que se entender como profissional desde o início do curso. Então, toda a conduta dele ou dela, ao longo do curso, tem que ser uma conduta se enxergando como profissional. Os desafios que você encontrará no mercado de trabalho. Então, não existe, eu ainda sou estudante. Não. Já entenda que você é um profissional e que está em formação. Você é um profissional em formação, você não é um estudante. Então, a pesquisa ela vai servir para te guiar, para guiar o seu aprendizado e guiar a sua conduta quando você se tornar, de fato, um profissional. E você se sente realizado nessa profissão? Olha, tudo que eu consegui na minha vida profissional foi pelo fato de eu ter escolhido a docência, ter feito mestrado e doutorado, todas as oportunidades que eu consegui foi por conta daquilo que eu estudei. Eu tenho certeza que eu ajudei a formar muitos profissionais, até como coordenador e como professor. Tenho muitos ex-alunos que hoje estão muito bem no mercado de trabalho. Eu acho que todo professor passa por isso, A gente gosta muito de ver. Nossa realização vem muito quando a gente vê que a gente fez a diferença na vida de alguém. Então, essa realização ela sempre vem quando eu recebo uma mensagem de algum ex-aluno dizendo que está bem no mercado e me agradece por ter tido aula, ou que fala, olha, eu estou trabalhando com determinada área e estou vendo aqui tudo que você falou nas aulas. Então, essa é a minha realização, ver que de alguma forma eu contribuí para formar outras pessoas, e para mudar, para transformar a realidade das pessoas. Então, sobre o seu doutorado, que você fez parte dele fora do país, o que você acha sobre isso? Como foi? Foi bem legal. Eu acho que qualquer experiência que você possa ter em outro país é muito interessante, até para que você veja um pouco como é outra cultura e você volta com outro olhar sobre a cultura do seu país. Eu estava no doutorado, enfim, por algumas circunstâncias da vida, eu consegui o contato, minha orientadora tinha um contato no centro de pesquisa na França,
e onde ela fez pós-doutorado. Enfim, eu consegui esse contato, consegui uma bolsa de projeto, e através dessa bolsa eu fui fazer parte dos meus experimentos de doutorado nesse centro de pesquisa, na cidade de Montpellier, no sul da França. E foi muito legal, assim. Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de se conseguir para fora do país, pelo menos um tempo, para você aprender, você aprende sobre a cultura e você vê que, na verdade, as diferenças entre um país e outro estão no investimento de pesquisa. A gente tem, lá fora se investe muito mais que aqui, embora dependendo da área, tá? Aqui no Brasil também tenha muito investimento, dá para fazer pesquisa no Brasil, mas não é toda a área que você consegue isso. Então, assim, eu achei sensacional, mudou muito a minha vida. Talvez na época eu não fosse tão maduro para entender melhor como eu poderia aproveitar melhor essa oportunidade, mas hoje eu já penso de outra forma. Mas se vocês tiverem uma oportunidade, menor que seja, de ir para fora do país, tentar estudar, ou fazer qualquer curso, especialização, mestrado, ou parte do mestrado, ou parte do doutorado, agarre essa oportunidade, vai, porque assim, é transformador, muito legal. Com certeza é um diferencial, né? Muito grande. É um diferencial para sua formação, isso. Né? Isso pode te abrir portas. Sim. Qual conselho você daria para um aluno que deseja atuar nessa área? O conselho que eu dou, eu acho que é o mesmo conselho que eu dei para quem quer atuar em qualquer área da nutrição. Eu acho que se você quer a área de pesquisa, de docência, busque um mestrado, um doutorado, na área que você deseja lecionar. Estude bastante sobre a área, pesquise, porque mesmo no mestrado, no doutorado, você não vai aprender tudo sobre a área, você vai escolher uma área para pesquisar e cabe a você estudar sobre outras áreas. A gente não consegue dar aula só de uma coisa, principalmente numa universidade privada, que normalmente é para onde você começa a ganhar experiência, se você quiser fazer um concurso público depois para uma universidade federal. Um dos conselhos que eu dou não importa onde você fez a faculdade, tente sempre o mestrado numa universidade pública, seja ela federal ou estadual. Tente sempre o mestrado na universidade pública, principalmente se você já fez faculdade numa universidade privada. Você já pagou a faculdade, não precisa pagar o mestrado. Vai lá, estuda, se dedica, faz a prova e passa na prova. Se essa for a sua vontade, não tenha um plano B. Será que eu posso falar isso? Eu não sei. Não corta não, deixa essa parte. Eu nunca tive plano B. Eu costumo dizer, e se não desse certo? Se você não tivesse passado o mestrado? Eu não sei responder, porque eu nunca pensei. E se eu não passar? Não tinha o e se eu não passar. Eu tinha que passar. E se você não fosse dar aula? Não existia e se eu não fosse dar aula. Eu tinha que conseguir dar aula. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. Claro, cada um tem a sua realidade, vai levar a vida de uma forma. Eu não tinha plano B. Então, assim, se essa for a sua vontade, se você quiser fazer mestrado, ou quiser ir para uma área, independente de qual for, tenha isso como seu único plano. E se dedica para você, só para quando você conseguir. É esse que eu acho que é o meu conselho. Então é isso, pessoal. Espero que tenha tirado todas as dúvidas, né? Através dessa entrevista, na nutrição, no ensino, na pesquisa e na extensão. E eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente. Tchau, tchau.